Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Hoje nós vamos iniciar a 14ª aula e vamos dar continuidade à explicação dos principais componentes do freio a disco com atuação pneumática, ok? Vamos lá, então os principais componentes. A gente viu o freio a disco em si, o caliper de freio a disco com atuação pneumática na última aula. E hoje nós vamos analisar os principais componentes desse caliper. A gente tem aqui as pastilhas de freio, claro. Essa mola é a mola anti-rattle, que é para evitar exatamente em pisos de superfície regular que as pastilhas de freio batam no caliper. Então você tem as molas anti-rattle que seguram as pastilhas de freio na posição correta. As molas de retenção para fazer com que as pastilhas fiquem retidas uma vez montadas na carcaça do caliper. Os pinos de deslizamento, a ponte, o mecanismo de ajuste e de avanço, que esse é um dos mecanismos mais importantes do freio a disco de atuação pneumática, o suporte do mecanismo do sistema de avanço, ok? O módulo de aplicação da força de acionamento, ele é um dos principais componentes do freio pneumático, freio a disco pneumático, e ele é responsável pela pressão normal, pela pressão de acionamento sobre as pastilhas, né? Então esse módulo de aplicação da força de acionamento, aqui está o mecanismo dele, ele tem atuadores duplos, tem uma alta eficiência, por uma vez que ele tem rolamentos cilíndricos para fazer o deslizamento desses atuadores, as molas de proteção contra o calor gerado, porque esse freio a disco é para veículos comerciais, então vocês podem imaginar a geração de calor sobre as pastilhas de freio em virtude das altas taxas de desaceleração que o freio também proporciona e das massas de inércias envolvidas, né? Capas de parafuso de deslizamento de silicone, já protegidas contra também ação de temperatura. Esse daqui é a vista explodida do módulo, né? Então a gente tem aqui as capas, os pinos de deslocamento e os atuadores duplos, né? Ok? Ele tem atuador duplo como pistões para maior efetividade de aplicação da força de acionamento, ok? Vamos lá. O dispositivo de aplicação é uma alavanca, ele está assentado sobre rolamentos de agulhas, então ele tem uma eficiência de atuação e baixo atrito no acionamento, em função da própria utilização desses rolamentos, e tem baixa estresse mecânica, ou seja, baixa perda de energia. Ok? Esse daqui está todo o conjunto, o caliper, as pastilhas de freio interna e externa. Então a gente vê aqui que a pressão que entra no cilindro de atuação de serviço, você tem aqui um diafragma com uma área A, você tem a força da haste do cilindro de freio, que é FHC, a força de acionamento ela é imposta pela ação da pressão sobre esse diafragma que empurra esta haste e que aquela alavanca que a gente viu no slide anterior, né? Essa alavanca aqui, ela ajuda na força de acionamento, ou seja, ela faz com que aquela placa com aqueles dois pistãozinhos empurre essa pastilha contra o disco de freio e por reação, sempre por reação, a pastilha é trazida contra essa face do disco de freio. Aqui a gente tem a força, então, tangencial ou força de atrito. Essa alavanca de acionamento ela tem uma relação de multiplicação, e a gente vai ver. Então vamos ver, a força de aplicação da haste do cilindro de freio é dada pelo
o FHC, que a gente viu o que é, tá? É esse SHC, é pressão da linha de ar que entra nesse cilindro de serviço, vezes a área do diafragma. A força de acionamento, também conhecida como a gente já falou de clamping, é na realidade a relação de multiplicação dessa alavanca vezes essa força de acionamento da haste do cilindro de freio. Essa relação de multiplicação ela pode chegar até 1/7, tá? Então, ela multiplica até 7 vezes essa força da haste do acionamento. A força tangencial ou força de atrito, aqui nas pastilhas de freio, em contato com o disco de freio, é dado pela força de acionamento, que é essa expressão aqui, mas vezes a soma do atrito da pastilha interna e da pastilha externa. Ok? Também, claro, isso aqui. Muito bem. Os cilindros de freio eles são otimizados, são cilindros de freio de até 30 polegadas quadradas do serviço. Então ele tem aqui uma posição de repouso, tá? Quando você não tem aplicação nenhuma de ar no sistema, quando a válvula pedal lá da frente do motorista ele não aciona a válvula de freio, a válvula pedal de freio, então não tem ar gerado no sistema. Então você tem aqui a saída da força naquela alavanca, né, na push rod. E aqui você tem o stroke, na realidade é o deslocamento em milímetros. Então você vê que a força do cilindro em função da posição do diafragma, de 2 a 6 bar com máximo stroke. Aí você tem a posição de 1/3 do curso de aplicação do cilindro. 1/3 de aplicação ele vai aqui até essa curva. Então você vê que todo o diafragma ele tem uma curva que ela se mantém constante, depois ela começa a cair, ela começa a perder a eficiência, porque o diafragma, na realidade, ele também obedece a uma curva de deslocamento em função da pressão, em função da força que é aplicada sobre ele, tá? E você tem aí a aplicação 2/3 do curso, tá? Você tem todo o deslocamento dessa alavanca de 40 milímetros e ele mantém a força do cilindro em função da posição do diafragma mantida. Esses cilindros de freio nesse caliper eles são muito otimizados. E você tem agora a aplicação total, o curso total de 64 milímetros da alavanca. Lembre-se que depois você tem a relação de multiplicação, tá? Bom, aqui é um ensaio que foi feito por uma indústria de freio, e se não me engano é a Haldex. Ela fez um ensaio de arrasto, de drag, que a gente chama. Quando você tem a aplicação do freio, você aciona o freio com o veículo em movimento e verifica o aumento da temperatura e verifica qual é a resposta de torque de freio com esse ensaio de arrasto dinâmico, ok? Então no drag test a gente vê aqui o torque do disco de freio, ele se mantém constante com a elevação da temperatura, e isso que é importante no freio a disco, ou seja, mesmo com... Lembra-se que eu falei que o freio a disco ele é um sistema aberto, a temperatura ela aumenta muito rapidamente, mas também ela decresce muito rapidamente, diferentemente do freio a tambor, que tem um fator residual de temperatura por ser um sistema fechado. Então você vê que o torque de freio ele se mantém tranquilamente, praticamente estável, até faixas de temperatura de 620, 630 graus. Então
é um sistema de freio bastante otimizado. A gente vê exatamente o contrário no freio a tambor, que é um sistema fechado. Você tem aqui o freio a tambor, o aumento da temperatura do freio a tambor. Você vê que no freio a disco a gente pode chegar até 710 graus de temperatura e no freio a tambor a gente chega no máximo a 400 graus de temperatura. Acima disso, 400, 350, 400 graus, em 400 graus já é nível crítico para perda de atrito da lona de freio em função da temperatura, que é o chamado fade. Tá? A pastilha de freio ela tem uma característica maior ao fade pelo próprio sistema do freio a disco do que o freio a tambor. Então você vê que o nível de torque ele cai gradativamente até o nível de 400 graus, ou seja, até o nível de 200 segundos de aplicação desse drag aqui, desse arrasto, você ainda tem torque. Depois, com o aumento de temperatura, esse torque cai violentamente e você tem então a chamada perda de torque de freio por aumento de temperatura nesse sistema de freio que a gente já viu que é um sistema fechado. Aqui está simplesmente a plotação dos dois gráficos de um ensaio comparativo do freio S-Cam e um freio a disco pneumático. O freio a disco pneumático, ele em veículos comerciais tem uma enorme utilização, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos. Hoje é muito comum você ver cavalos tratores com freios a discos nos 3 eixos, porque via de regra a configuração lá é de caminhões 6x4, né, com o eixo traçado, que eles chamam 2 eixos de tração. Então a gente vê aqui nitidamente a vantagem do freio a disco pneumático em função do teste de arrasto de drag. Né? Algumas montagens atuais com freio a disco pneumático. A gente tem os ônibus padrão de piso baixo. Esses ônibus eles têm vários chassis. Alguns fabricantes, os principais aqui, principalmente aqui em São Paulo, no corredor São Paulo é a Mercedes-Benz com seus O500. E os Volvos, os B290R também têm freios a disco pneumáticos. Esses carros são equipados com caixa automática, de transmissão automática, e ele também é equipado com retarder da Voith e também com suspensão pneumática e um monte de características do motor traseiro e principalmente esse fator de piso baixo que ajuda bastante na entrada de passageiros, né? Ele permite que pessoas com maior dificuldade, idosos, o motorista pode abaixar a bolsa de ar e fazer com que o veículo fique mais baixo ainda para embarcar os passageiros. Esses caminhões, o Actros da Mercedes, eles também vêm hoje, eu acredito que opcionalmente com freios a disco nos 3 eixos. A Mercedes tentou implementar o freio a disco em linha, mas o problema do freio a disco, no Brasil principalmente, é as intempéries, as sujidades, ou seja, esses caminhões tratores, via de regra, são caminhões que transportam um trailer, né, um semi-reboque, uma carreta, e às vezes eles vão até a usina, até uma determinada usina, ou mesmo num silo, para pegar a carga, e são estradas vicinais, estradas com barro, tem muito atoleiro, e o freio a disco, por maior que seja a sua proteção, que ele tem escudos anti-sujeira, né? Essa proteção toda, por maior que seja, sempre vai haver sujidades, barro, e que pode interferir na vida da pastilha de freio. Então, por isso, a pastilha de freio
ela inicialmente era muito mais cara, tinha um valor muito maior do que um jogo de lã de freio, apesar de que cada eixo usa 4 pastilhas de freio, 2 em cada roda, e o freio a tambor usa, na realidade, 8 bloquinhos, são 4 em cada roda, 8 por eixo, e o bloco do freio, de matéria de atrito, o bloco de freio, via de regra, tem muitos fabricantes e eles custam menos do que a pastilha de freio, que tem toda a placa metálica, toda uma proteção dessa placa. É uma placa que tem uma condição especial para fazer a colagem no material de atrito. Algumas têm até uma rede de reforço, porque as forças de cisalhamento são muito altas. Então, por uma questão de custo, optou-se por colocar, decidiu-se por colocar o freio a disco opcional para quem quiser comprar o caminhão com freio a disco somente na característica opcional. Em linha de montagem continua vindo com freios a tambor. Essa aqui é uma foto e também é uma raridade, porque são semi-reboques, carretas com freios a disco pneumáticos. Isso é muito do proprietário, que o proprietário reza por uma segurança, por um transporte seguro de carga, porque esses caminhões com freios a disco total, eles têm uma taxa de desaceleração bem maior do que com tambor, ele tem uma perda de fade da pastilha de freio bem menor, então, às vezes por questões de segurança, o proprietário da transportadora, ele opta por utilizar o freio a disco em suas carretas também. Aqui é um ensaio também que foi feito pela Haldex, mede a distância de parada numa combinação cavalo-carreta a 80 km por hora e um peso bruto total de 40 toneladas. Nesse caso, na condição frio, ou seja, com os freios frios, é um cavalo e uma carreta equipados com freios a tambor. Nessas condições de 80 km por hora, com um peso bruto total de 40 toneladas, ele atingiu 62 metros. Quando você coloca freio a disco no eixo dianteiro, no cavalo, e o tambor na carreta, na condição fria, você tem 54 metros de distância em parada. E quando você coloca o disco no cavalo e o disco na carreta, ou seja, freio a disco em todo o conjunto, você tem 46 metros. Essa distância também se dá em questão a quente, 85, de 62 para 85 na questão a quente, quando você tem freios a tambor no conjunto. Então você vê que você tem uma nítida vantagem de distância de parada quando você tem a aplicação de freios a disco total no cavalo e na carreta. Tanto é que na Europa, esses caminhões podem rodar 120 km por hora na faixa de caminhões, tá? Quando ele é equipado com freio a disco na dianteira e na carreta, no cavalo e na carreta, ok? Ok, bom pessoal, a gente continua na próxima semana, mais alguns detalhes sobre o freio a disco pneumático para veículos comerciais. Eu espero sinceramente que vocês estejam apreciando esse curso. Esse curso eu tive um esforço muito grande para idealizar ele e a minha intenção é passar esse conhecimento para frente. E se vocês estão gostando, por favor, compartilhem com o máximo número de pessoas possível para a gente aumentar essa comunidade de pessoas que gostam dessa parte da engenharia de chassi. E se estiverem também gostando, por favor, deem um likezinho de praxe acadêmico para incentivar a gente, tá bom? Eu agradeço e desejo que vocês estejam bem. Tudo de bom, obrigado.